E há poucos meses da eleição, o governo Lula recalibra a estratégia e prepara novos anúncios com foco na classe média. Medidas de crédito e estímulo à economia entram no radar, enquanto a aprovação segue como desafio. E para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o comentarista, cientista político, Bruno Rizzi, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente, então, para conversar sobre todo esse cenário. Bruno, vou deixar a palavra contigo e a gente vai aqui discutindo os vários assuntos. Mas para a gente falar, então, desse assunto aí do Lula, né? Recalibrar essa estratégia e preparar esses novos anúncios aí com foco na classe média. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, presidente Lula tem sentido realmente esse impacto da economia em sua popularidade. Quando a gente fala aqui da economia, eu sempre costumo brincar que a economia para a população, para o eleitor, é a economia do supermercado e não a do mercado financeiro. Existe uma diferença muito grande, porque quando a gente fala de indicadores macroeconômicos, inflação, juros, etc. e tal, a gente até vê uma percepção de melhora, de bons índices, o PIB, etc. Porém, no bolso da população, no preço das prateleiras, essa realidade é bem diferente, tem sido sentida pela população, que está cada vez mais endividada. Sentindo no bolso, a sensação de bem-estar econômico não está aparecendo, apesar das medidas voltadas especialmente à classe média. Então a gente viu diversos movimentos, principalmente a questão da isenção do IR para quem ganha até R$5.000, que ainda não foi sentida. É claro que pode ser ainda sazonal, por exemplo, a gente está no primeiro trimestre do ano e ter alguns custos ali não recorrentes, como IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, etc. Mas, realmente, as medidas estão preocupando e o governo começa a olhar essa questão do endividamento, que é realmente impressionante. E a gente está falando aqui do foco na classe média, a gente viu até preço de alimentos, né, na cesta básica, subindo, ovo, feijão, extrato de tomate, que a gente falou esses dias também. Então, de repente, essa estratégia aí pode ser que dê uma modificada, pode ser que vá para outro lado. Sem dúvida. Quando a gente fala principalmente da inflação de alimentos, esse é o grande gatilho ali para aprovação ou rejeição de um governo. Quando a gente vê que a inflação, e a gente noticia aqui que a inflação está dentro da meta, está em patamares mais baixos, dentro ali da faixa dos 4% mais ou menos ali, a gente está falando que o crescimento do preço dos alimentos está nessa faixa, mas é o crescimento do preço. E a gente vem desde a pandemia lá em 2020 com patamares de preços muito elevados. Então você cresce pouco em cima de um patamar alto. Então essa percepção, ela não conversa com o patamar... Ela fica diluída, né? No meio desse... Exatamente. Então é uma percepção que não vem para o bolso do povo. Então essas medidas podem sim impactar dentro de um grande conglomerado de ações, claro. Bom demais. Bruno Rizzi ao vivo com a gente aqui, analista político. A gente vai continuar conversando bastante com ele nessa edição do Start TMC.